a humanidade já atingiu vários marcos na exploração espacial moderna. Colocamos vários humanos na superfície da Lua. Enviamos sondas não tripuladas a planetas estranhos e atualmente fazemos até mesmo planos para colonizar permanentemente outros corpos celestes. Tendo em vista as conquistas presentes e futuras, porém, não devemos esquecer que as bases do voo espacial tripulado não foram traçadas por puro interesse científico, mas sim por causa da agitação política da época. A fim de provar a seu odiado adversário que sua própria nação possuía a tecnologia mais avançada de todos os tempos, Estados Unidos e União Soviética mostraram pouca consideração pelas baixas durante a Guerra Fria. Hoje, gostaríamos de nos juntar a você e dar uma olhada em um lado menos conhecido da corrida espacial. Vamos ver histórias de alguns cosmonautas soviéticos que levantam a questão crítica de quanto sofrimento é aceitável em prol do progresso técnico. Quer juntar-se à nossa jornada galáctica pela vastidão do espaço? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e ative o sino para não perder nenhum de nossos vídeos futuros. Fique à vontade para nos mostrar com seu like que nossos vídeos são empolgantes. Demonstração de força galáctica. No final dos anos 60, a Guerra Fria atingia um novo pico. Com a aproximação do 50º aniversário da Revolução Russa, o chefe de Estado soviético Leonid Brezhnev decidiu demonstrar enfaticamente a superioridade tecnológica do comunismo ao resto do mundo. Brezhnev decidiu que a celebração do 50º aniversário de sua nação seria reforçada por um evento galáctico. Os planos previam um encontro de duas cápsulas espaciais soviéticas no espaço, com um cosmonauta escalando de uma para outra. Uma manobra tão ambiciosa nunca havia sido realizada por qualquer outra nação. O cosmonauta Vladimir Komarov foi escolhido para coroar o triunfo do voo espacial soviético. No entanto, alguns problemas sérios logo surgiram durante a preparação deste circo de mídia. Os técnicos responsáveis concordaram que seria praticamente impossível finalizar a espaçonave exigida até o 50º aniversário da Revolução Russa. Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço e suplente de Komarov, também estava ciente do problema. Depois que o experiente cosmonauta examinou a espaçonave sob uma lupa, reconheceu nada menos que 200 graves deficiências nela. Uma missão tripulada a bordo deste veículo mal acabado teria inevitavelmente incorrido em sério perigo. No entanto, como Brezhnev estava ansioso para que o show acontecesse a qualquer preço, nenhum dos engenheiros ousou chamar a atenção do chefe de Estado para as deficiências da espaçonave. Apenas Gagarin reuniu coragem para enviar a Brezhnev uma carta na qual insistia em que o cronograma previsto fosse adiado. O pedido urgente do cosmonauta, porém, seria ignorado nos escalões do governo. Embora Komarov soubesse que seu voo espacial equivalia a uma sentença de morte, ele se absteve de pular fora da missão. O cosmonauta sabia que, nesse caso, seu bom amigo Yuri Gagarin teria sido escolhido para voar em direção à sua condenação certeira. Manobra fatal. A missão posta em ação em 23 de abril de 1967 estava, portanto, fadada ao fracasso desde o início. Já durante as primeiras horas no espaço, a tecnologia a bordo da espaçonave exibia inúmeras falhas. A segunda cápsula, que seguiria Komarov ao espaço e seria embarcada depois, nunca deixaria a Terra de fato. Como a União Soviética encobriu meticulosamente os detalhes do incidente, o público mundial refere-se sobretudo às mensagens interceptadas pelo serviço secreto americano entre o cosmonauta e o centro de comando planetário. Disse que Komarov contou à equipe soviética que certamente morreria. Mais tarde, o astronauta despediu-se de sua aflita esposa com uma voz chorosa. Por fim, a catástrofe inevitável aconteceu. A nave espacial de Komarov falhou completamente e caiu do céu. Durante os últimos momentos de vida, o cosmonauta teria gritado furiosamente e proferido insultos selvagens contra os responsáveis pela missão. Em 1967, porém, a morte de Komarov representou apenas um de 4 acidentes trágicos. Poucos meses antes, 3 astronautas americanos foram sufocados após o início de um incêndio em sua cápsula espacial. Mistério dos cosmonautas falecidos. Após o incidente se tornar público, o governo declarou Komarov um mártir,
com os soviéticos o anunciando como o primeiro astronauta da história nacional a morrer durante uma missão tripulada. Mas, segundo rumores, o relato oficial não corresponde à realidade. Vários cosmonautas soviéticos já haviam morrido antes de Yuri Gagarin ser celebrado como o primeiro homem no espaço. No entanto, tais relatos nunca foram confirmados oficialmente. Pouco depois de a União Soviética conseguir colocar em órbita o primeiro satélite feito pelo homem, em 1957, surgiram rumores de que um programa espacial tripulado soviético era iminente. Mais tarde, alguns meios de comunicação ocidentais até relataram que a União Soviética já havia enviado alguns humanos ao espaço, mas que muitos dos envolvidos haviam morrido. Em 1959, o austríaco Hermann Oberth chegou às manchetes ao afirmar que um astronauta soviético morrera no espaço durante um voo espacial tripulado. O pioneiro dos foguetes não revelou, porém, onde obteve essa informação. Outro relato que alimentou as histórias sobre os cosmonautas falecidos veio da própria União Soviética. Um artigo publicado por um jornal russo em outubro de 1959 descreveu como vários astronautas soviéticos foram enviados ao espaço sem nunca retornar à Terra. Embora essas histórias misteriosas não possam ser totalmente provadas, está claro que a União Soviética enviou repetidamente viajantes ao espaço e tentou varrer os fracassos para debaixo do tapete. Como soube-se mais tarde, isso incluía 2 lançamentos de foguetes fracassados no início dos anos 60, que buscavam o objetivo original de levar espaçonaves não tripuladas aos domínios de Marte e Vênus. 311 dias no espaço. Até hoje, as pessoas dividem-se quanto a se esses cosmonautas, supostamente vítimas da ânsia de sucesso de sua nação, realmente existiram. Enquanto muitos acreditam que os relatos em questão são nada mais que teorias da conspiração, outros estão convencidos de que os voos espaciais mortais realmente ocorreram. Embora não possamos confirmar o mito dos viajantes espaciais falecidos, não há dúvida de que a história peculiar de Sergei Krikalev realmente aconteceu. Em meados de 1991, a União Soviética estava à beira de sua final desintegração. Krikalev, porém, não sabia da crise em sua terra natal. Na época, ele estava a cerca de 355 quilômetros acima da superfície da Terra, trabalhando na Estação Espacial Mir. Embora o cosmonauta a princípio não estivesse ciente do caos na União Soviética, logo sentiria o declínio político de sua pátria. A nação, que havia garantido ao astronauta que o traria de volta à Terra, não existia mais. Por fim, os responsáveis não tiveram escolha a não ser informar Krikalev que sua estadia no espaço se estenderia indefinidamente. Como resultado do golpe de Estado que levou ao fim da União Soviética, o governo simplesmente não tinha mais fundos para trazer o cosmonauta para casa. Foi requisitado repetidas vezes para que Krikalev fosse paciente. Semanas se passaram sem que ninguém pudesse dizer ao cosmonauta quando voltaria a sentir o chão sob seus pés. Devido às imensas dificuldades em que se encontrava o Estado na época, os responsáveis acharam melhor economizar o máximo possível. Em teoria, seria possível para o cosmonauta deixado no espaço voltar à Terra por conta própria. Para isso, ele simplesmente teria que entrar na pequena cápsula espacial de emergência a bordo da Mir. Entretanto, essa decisão levaria inevitavelmente ao fim da complexa estação espacial. Como Krikalev era a única pessoa a bordo, não sobraria ninguém para controlar os delicados sistemas da Mir. À medida que mais e mais meses se arrastavam, o cosmonauta começava a se perguntar por quanto tempo mais seria capaz de suportar a exaustiva estada no espaço. Afinal, uma missão tão longa no espaço está sempre associada a altos riscos à saúde, enfraquecimento dos músculos, efeitos negativos dos altos índices de radiação no espaço e aumento do risco de câncer são apenas alguns dos perigos potenciais. Quando o cosmonauta foi finalmente trazido de volta à Terra, em 25 de março, havia passado um total de 311 dias na Mir. O cronograma original da missão previa uma estadia de apenas 5 meses. Particularmente curioso foi que, como a Rússia precisava urgentemente de meios financeiros devido à hiperinflação, venderam as vagas livres em seus foguetes para habitantes de países ocidentais. A longa permanência inesperada no espaço deixou marcas claras no cosmonauta. Krikalev tinha uma impressão extremamente desgastada após seu retorno. 4 homens foram necessários para ajudá-lo a se levantar. Em seguida, ganhou um pouco de caldo e um casaco quente. O fato de a estação Mir não ter sido deixada por conta própria
foi graças ao astronauta alemão Klaus Dietrich Flade. Anteriormente, a Alemanha havia levantado 24 milhões para enviar Flade a Mir como ajuda. Apesar do incidente, o amor de Krikalev pelo voo espacial nunca diminuiu. 2 anos após sua longa permanência inesperada no espaço, ele deixou seu lar terreno novamente. No processo, Krikalev tornou-se o primeiro russo da história a voar em um ônibus espacial da NASA e, alguns anos depois, ganhou o título de primeiro humano na ISS. Atualmente, Krikalev trabalha como vice-diretor do Instituto Central de Pesquisa de Engenharia Mecânica. Agora é com você. O que achou do vídeo de hoje? Basta nos dizer nos comentários. Fique à vontade para ver outras postagens interessantes em nosso canal que anexamos aos créditos. Obrigado pela audiência. Cuide-se e até a próxima!